Muito obrigado. Mais uma vez, boa noite. Segunda parte, no Bloco de Esquerda dizem que o partido vai ser a grande surpresa da noite eleitoral. Vamos ver se não é por as pessoas olharem para os resultados eleitorais e perguntarem: o Bloco? Vamos... Como vai, senhora deputada Mariana Mortágua? Obrigado por ter vindo. Certeza que não, não é? Vamos esperar que não. Muita graça. Que não. Meu palhacinhos ao pequeno almoço. Certeza que não, doutora. Mas se calhar começávamos por aqui, quer dizer, começávamos por umas Tenho sondagens... certeza. Começávamos e acabávamos. Não sair daqui hoje. Não se vai embora já. As sondagens, quer dizer, têm dado uns resultados assim, não muito animadores. O facto de terem recuperado figuras do partido como Francisco Louçã, Fernando Rosas, Luís Fazenda, indica que vão ter uma noite eleitoral desastrosa, não é? Porque normalmente os velhinhos gostam de ficar a olhar para acidentes. Velhinhos são os trapos. Nós fomos chamar o Francisco Louçã, o Fernando Rosas e o Luís Fazenda porque achámos que a geração que fez o 25 de Abril era convocada para esta batalha contra a extrema-direita. E, na verdade, eu acho que está a resultar, porque eu ouvi o André Ventura no outro dia a pedir aos santinhos: por favor, não elejam o Francisco Louçã, porque eu não quero o Francisco Louçã no Parlamento. E, por isso, o único acidente que eu estou a ver daqui para o dia das eleições são o Francisco Louçã, o Fernando Rosas e o Luís Fazenda a atropelarem deputados do Chega na Assembleia da República, e não são só os velhinhos que vão ver isso a acontecer, tenho a certeza. Okay. Mas vamos supor que se confirmam maus resultados. Admite... É a segunda. Vou continuar a contar. Admite mudar o nome do partido para BIEC de Esquerda. Kunami de Esquerda. Só por ser um sinal de que o povo está a pôr-vos na beirinha do prato. Isso é uma sugestão, não precisa de aceitar, é só dizer-se... Agradeço. Sim. As sondagens... Eu ouvi isto, acho que é a minha irmã que me disse, e eu tenho repetido, são como o bacalhau. Há mil e uma formas de cozinhar e algumas nem bacalhau levam. E o que mais há aí é patanisca de farinha com salsa. Nós lembramos em 2022, quando havia um empate técnico nas sondagens e saiu uma maioria absoluta. Há sondagens para todos os gostos. Já ninguém confia em sondagens. Toda a gente sabe que há uma magia negra que por ali anda e que faz com que numas suba, numas se deixa. O importante é falarmos às pessoas olhos nos olhos. Olhos nos olhos. E ele pedir isso. E cara a cara, se puder ser também. Sim. E para isso temos que estar na rua, e é por isso que temos estado a fazer uma campanha porta a porta. Nós batemos, e peço desculpa mais uma vez às pessoas que acordámos de manhã neste processo ao domingo. Não me diga, está a tocar à porta das pessoas e a acordá-las? Aconteceu poucas vezes. Nós agora mudamos os horários para não acordar ninguém. Acredito que ficam cheias de vontade. Podia não ser muito produtivo. Já alguém atendeu a dizer... Acho que não batemos à porta da Joana Amaral Dias. Então ele estava no ginásio e não estava em casa. Mas já batemos a mais portas ao longo desta campanha do que qualquer amostra de sondagens. E temos tido a oportunidade de falar com as pessoas e, sobretudo, falar com elas fora do ambiente tóxico das redes sociais e poder explicar as medidas que o Bloco trouxe para a campanha. E acho que, de alguma forma, o Bloco já marcou esta campanha, porque, como há pouco o Ricardo se queixava, a campanha... Como é que foi que ele traz? Não presta para nada? Não está a prestar para nada? Não, é má colheita esta. É má colheita. E o pouco de política... Bom, nós temos visões diferentes sobre se presta ou não presta, não é? Sim, exatamente. Vocês querem ser eu. Exato. Mas o pouco de política que tem saído, propostas, tem sido a proposta do Bloco do teto às rendas, tem sido a proposta do Bloco sobre taxar as grandes fortunas. Nós temos conseguido trazer temas e marcar a campanha com propostas que podem mudar a vida de toda a gente. E esse é o mérito desta campanha e vamos levá-la com muita energia e vontade. Então vamos falar dessas propostas. Por exemplo, para combater a crise na habitação, o Bloco de Esquerda defende tetos nas rendas. Uma vez que um imóvel arrendado envolve manutenção, e é preciso dinheiro para... Essa medida não vai promover a degradação das casas disponíveis para arrendar. Ou seja, não acha que os tetos nas rendas podem fazer com que não haja tetos nas casas? Porque o senhorio não tem dinheiro para arranjar o...
Acho que é lá. Não, era só para dar uma ajuda. Não... Obrigada. Já vi muitos argumentos, esse não tinha ouvido. Vê. Mas, com as rendas que se praticam hoje, na maior parte das cidades do país, não é para construir um teto que dá. Dá para construir um teto em cristal, de broado a ouro, com uma capa de renda de bilros e frescos pintados à mão. Pelo Miguel Ângelo. Pelo Miguel Ângelo e trocados a cada 3 meses. Exato. Porque é mais ou menos isso que dá o preço de um arrendamento hoje. A outra parte da proposta e da resposta, que acho que é importante esclarecer, a vantagem de uma proposta de um teto às rendas, como no modelo holandês, em que cada casa basicamente há um site, nós podemos ir ao site, pôr lá as informações, onde é que é a casa, como é que é a casa. Estou a sentir-me pressionada. Quantas divisões tem? Tem varanda, não tem? Qual é a qualidade da casa? Qual é a eficiência energética? E quando o senhorio faz obras, isso aumenta os pontos e, portanto, a renda que pode ser cobrada também aumenta. Neste modelo, os senhorios têm incentivo a fazer obras nos tetos das casas, não necessariamente em cristal, nem com diamantes e a folha de ouro. Certo. Não tem que ser forrada a folha de ouro, mas há um incentivo para... E toda a gente consegue aceder a uma casa, que é um problema neste momento. É que as pessoas não conseguem sequer ter casa, com ou sem teto. Vamos falar sobre as grandes fortunas também. Eu sei que este é um dos seus, sim, um dos seus temas favoritos, repare. Sempre foi. Não. Vocês esta semana fizeram uma corrida chamada uma corrida chamada taxar os ricos, não era? Para taxar as grandes fortunas, exatamente. Portanto, mas sei que tinha pouco trabalho na campanha e fui correr. Foi correr, eu reparei, eu vi. Quilómetros. A questão é se isto das corridas não está a ficar repetitivo. Acompanhe o meu raciocínio, Sra. Deputada. Portanto, no fim de semana organizaram a corrida para taxar as grandes fortunas, sim. Mas há pouco tempo veio nas notícias que tinham corrido com as recém-mamãs lá no bloco. Não sei se... O que acaba por ser taxar uma grande fortuna para os filhos das funcionárias, porque quem tem mãe tem tudo. E... Quer dizer, é impossível que não estivesse à espera que eu não lhe falasse nas recém-mamãs. Mas fez a pergunta, agora não recuo, está com medo. Não se justifique, está tudo bem. Estou a ver se ainda tem água aí para me atirar. Sim, não, está tudo bem. Essa pergunta tornou-se um bocadinho repetitiva ao longo dos últimos tempos, até porque é uma história que tem 3 anos e que continua a surgir e foi esclarecida e eu continuo a esclarecê-la sempre. O Bloco cumpriu a lei como tem que cumprir e é óbvio que tem que cumprir. Outra coisa... Já que fala nisso, que eu sei que é mesmo que quer saber, é o imposto sobre grandes fortunas. Eu gostaria de aproveitar para explicá-lo, usando o tempo de antena que tem o Ricardo. Com certeza, força. Eu sei que as pessoas estão aqui para ouvir e não necessariamente para ouvir a proposta sobre grandes fortunas, mas tem havido... Há sempre um talento que as pessoas mais ricas e poderosas têm, que é de convencer toda a gente que os impostos sobre elas são para toda a gente, são sobre a classe média. E, portanto, e se não és rico, podes vir a ser. Portanto, por favor, não vamos taxar os ricos. E eu queria aproveitar para exemplificar o que é o imposto que o Bloco defende. Se vocês forem à vossa aplicação do banco no telemóvel, se não tiverem, não vão, mas imagino que saibam o que é que lá está, vejam o saldo do património e depois deduzam ao saldo do património o valor da casa própria e o valor de todas as dívidas que têm, seja ao banco, uma empresa de crédito, não sei que dívidas é que o Ricardo tem, também não me interessa. Certo. E vou meter na sua vida. Certo, vá à vontade, sim. Quero saber, e se no fim desta conta, de tudo o que tem, tirado a casa própria e as dívidas, sobrarem 3 milhões de euros... Certo. Sei que já está toda a gente de mão no ar. Não, é o caso da maior parte, sim, é o caso da maior parte das pessoas, sim. Sobrarem 3 milhões, a proposta é de uma taxa de 1,7% sobre esses 3 milhões. Nesta sala, eu tenho quase a certeza, que ninguém tem esse saldo, pelo menos ninguém na plateia tem, ninguém na equipa técnica tem. Eu sei que não tenho de certeza, do Ricardo não sei. Não esteja a olhar para mim. Está à minha frente. Mas sei que não tenho. Imagino que não tenha. Mas... Não, continua. Não vamos falar do BES. Não. Mas é porque não conhecem a nossa plateia, sabe? Mas são quase sempre milionários aqui. São.
Há menos milionários do que a plateia que aqui está. E esse 1,7% sobre esses 3 milhões, a receita dava para subir todas as pensões mais baixas do país até ao limiar de pobreza 3 vezes. 3 vezes. E esta é a proposta. Cobrando esse 1, qualquer coisa a todas as pessoas que têm esse saldo superior a 3 milhões em Portugal. Saldo líquido. Líquido, eu sei. Ou seja, saldo menos as dívidas, menos a casa. Sim, Isto é, se nós pegarmos nos 1% mais ricos do país e se fizermos a metade desse 1%, 1,7% sobre 3 milhões de euros. Eu vou pensar nisso. Para pagar as pensões. Exato. Deixe-me perguntar-lhe o seguinte. A AD e a Iniciativa Liberal insistem que as parcerias público-privadas, as PPPs, na saúde, trazem benefícios para os utentes, coisa que o Bloco de Esquerda recusa. Está disposta a fazer uma prova cega, parecida com a que fez recentemente com a Sagres e a Superboc? Conseguiu distinguir muito bem a Sagres e a Superboc. A proposta é esta, é com um hospital gerido pelo Estado e uma PPP. Ou seja, a doutora torcia um pé, não sei se tem disponibilidade para isso. A seguir, punhamos-lhe uma venda. Depois eu conduzia ao Hospital de Cascais e ao São Francisco Xavier, por uma ordem baralhada, não é esta, e depois a doutora dizia onde é que tinha sido mais bem tratada. A prova cega é um termo apropriado porque a direita diz que o Bloco só é contra os privados na saúde por cegueira ideológica. Eu vou saltar a parte em que torce o pé. Em que torce o pé. De uma forma misteriosa. Tudo bem, tudo bem. Não quer colaborar com coisas com... Enfim. Mas eu quando não há Sagres, também bebo Superboc, remédio, quer dizer. E eu percebo que as pessoas também, quando vão ao hospital, quando não há o SNS, vão a uma PPP porque é o hospital que ali está e as pessoas têm que ter acesso à saúde. Agora, a Sagres e a Superboc... Não devia ter perguntado por cerveja. A Sagres e a Superboc têm exatamente os mesmos ingredientes. Certo. A saber, se não sabem, fica a saber. Não, eu sei que é especialista. Diga. Saber. Cevada maltada. Tem cereais não maltados, que normalmente é a forma chique de dizer milho. Certo. Água e extrato de lúpulo. As duas cervejas têm exatamente os mesmos ingredientes e depois têm sabores diferentes. Há quem goste mais de Sagres e há quem goste mais de Superboc e nós respeitamos toda a gente porque vivemos numa democracia. Não é igual no caso dos PPPs e do SNS, porque basta ver, por exemplo, o caso da PPP de Braga. A PPP de Braga teve uma queixa de São João, que é o Hospital Público de Gestão Pública do Porto, porque a PPP de Braga, gerida pelo privado, estava a enviar centenas de utentes para o São João do público. Portanto, quando chega um utente que tem um problema mais grave, ou quando a PPP termina o plafond que foi contratualizado com o Estado, envia para o público. E, entretanto, está a ficar com os recursos do público, sem nenhuma garantia de um melhor serviço, e vai ficando com o conhecimento técnico, com os profissionais, e depois as direções e os grupos que estão a gerir aquela PPP e a ficar com esse conhecimento são os mesmos que vão abrir um hospital privado ao lado do público e ficar com os profissionais do público, porque sabem as tabelas salariais, sabem como é que é gerido, e, portanto, eu, Superboc, bebo. As PPPs, preferia que não existissem. Ok. Deixe-me, por exemplo, imagino que... Vamos tentar ver um lado positivo no facto de acontecerem coisas não assim tão agradáveis ao Bloco. Se as mulheres de esquerda perderem lugares na Assembleia, isso não é a melhor estratégia para acabar com o Chega, Sra. Doutora? Porque se eles não tiverem ninguém a quem dizer gorda, drogada, eles... Pode ser que entrem percam a razão de ser. E desistam. Sim. Perdem um propósito. Perdem o seu foco na vida. Eles preferem atacar e insultar as mulheres de esquerda. Ou seja, se puderem escolher... Sim. E se houver uma mulher de esquerda disponível, é para ali que vão. Exato. Mas se houver uma pessoa com deficiência... Também já aconteceu, sim. Também dá. Eles não são esquisitos, sim. Se houver uma pessoa negra, também insultam. Se houver um imigrante, também vai de embute. Se houver uma pessoa LGBT, também insultam. E quando deixar de haver isto tudo, há de haver um homem de esquerda para insultar. E quando não houver um homem de esquerda para insultar, há de haver um humorista que faz graças que o chega para insultar. Portanto, acho que o melhor é... Eles são capazes de tudo. Atenção a esta proposta, que é radical. Certo. É difícil de perceber, que é...
Mantemos as mulheres de esquerda na Assembleia da República, que não insultam ninguém e ainda querem taxar as grandes fortunas, e tiramos de lá os deputados do Chega. Pronto, o acerto está nas suas mãos, eu não olho para mim. Eu não... Deixa-me perguntar-lhe só mais uma coisa. Vocês, é só porque eu tenho estado atento às sondagens e tal. Vocês, Outra vez as sondagens? As sondagens são os únicos instrumentos que a gente tem agora. A minha pergunta é a seguinte. Eu estou preocupado com isto. Tiveram o cuidado de perguntar ao Rui Tavares, do LIVRE, se ele tem alguma restrição alimentar, porque, segundo algumas sondagens, ele vai comer-vos no dia 18. A plateia gosta de ver maldade. É. Depois são os outros que aprendem nos debates da bola. Exatamente, não. Eu sei 2 ou 3 truques de caneladas, sim. Coitadinha, também partia um dente depois. Eu não desejo isso a ninguém e acho que o Rui Tavares não quer isso. Há espaço para a esquerda e o que é importante é que a esquerda aumente o número de mandatos e o número de deputados. E acho que tem a fazer... Olha, para mim, com esse ar, cético. Não estou a ver o seu... Uma coisa muito bondosa do que interessa é a esquerda toda. Estamos eu acabei de dizer que se quisesse mastigar o Bloco, partia um dente, pois, achei que era bom depois a seguir fazer uma coisa um bocadinho mais... O Bloco é duro de roer e partia os dentes do Rui Tavares. Muita gente tentou mastigar-nos e não conseguiu. Ainda hoje estão desdentados e, portanto, não... É melhor não ir por aí. É melhor não ir por aí. É preciso dizer às pessoas porque é que vale a pena votar à esquerda. No Bloco de Esquerda, essa é a nossa função. E é por isso que vamos passar e passámos estes dias a falar sobre os tetos às rendas que não dão para a talha dourada, mas que servem para pôr um teto em cima da cabeça de quem vive em Portugal, e sobre taxar as grandes fortunas, que não é para taxar ninguém que está nesta sala. Deve ficar sem voz. Já vi. Mas que traz justiça fiscal, e é através destas medidas que nós queremos dizer às pessoas que vale muito mais a pena votar para melhorar a sua vida do que votar porque só dei a alguém, do que votar por ódio, por insulto a alguém. Vale muito mais a pena nós votarmos para ter casa e para ter um salário melhor por nós e não porque odiamos o outro que é diferente, ou seja o que for. E essa é a mensagem que nós queremos trazer nesta campanha. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço muito que tenha vindo. Agradeço a toda a gente que aqui veio também.